apresentar, nessa segunda parte, vamos falar sobre sistemas em tempo discreto, aqui na disciplina de controle digital. Apresentaremos formas, maneiras de vocês trabalharem com a transformada inversa e também detalhes de equações de diferenças que serão necessários para a implementação dos algoritmos dos controladores que vocês em breve projetarão. Meu nome é Ademar Gonçalves da Costa Júnior, sou professor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, sou coordenador do Laboratório de Instrumentação e Sistemas de Controle e Automação, o LINSCA, e vamos fazer uma série de vídeos sobre o tema. Na primeira parte, vamos falar um pouco sobre a transformadas em inversa e vamos utilizar ferramentas para que possamos estimar as possíveis transformadas relacionadas às sequências ou funções discretas no tempo. A transformada z inversa ela fornece apenas os valores da função nos instantes de amostragem e não a função em si, ou seja, ela não vai fornecer uma função de transferência. Então isso tem que ficar claro. Ela não vai também voltando. A transformada z inversa fornece apenas os valores da função nos instantes de amostragem e não a função em si. Ela não vai te fornecer a função de transferência, apenas os valores de amplitude em cada instante de amostragem. E também um destaque que vale a pena mencionar, que ela não vai fornecer ou não vai auxiliar na determinação desse período de amostragem. Apenas os valores de amplitude estão relacionados àqueles instantes de amostragem. Então, a transformada z inversa de uma função y de z não oferece necessariamente uma função única. Pelos valores resultantes, ela pode ser passada em inúmeras funções contínuas. Então, normalmente, também deve salientar, vamos trabalhar com sistemas causais, ou seja, sistemas unilaterais. Para k menor que zero, essa sequência yk ou ykt, como preferir, ela será zero. Como em Laplace, uma integral complexa pode ser utilizada para a transformação inversa. Isso é possível, porém, ela é muito difícil de usá-la e raramente é utilizada em aplicações de engenharia. O que é que fazemos? Então, a gente precisa ter a transformada z inversa. Vamos obter valores da função nos instantes de amostragem, considerando sua transformada z. Então, por exemplo, aqui eu tenho o inverso do y de z, eu vou ter valores de amplitude nesses intervalos de tempo. E a partir de então eu também poderei trabalhar com as equações de diferenças, que são as equações que serão implementadas por meio de algoritmos. Vamos ver isso lá na frente, ainda aqui nessa parte 2. Algumas técnicas que vamos trabalhar aqui: a expansão em série por divisão contínua, a expansão em frações parciais, métodos computacionais. Nada que vocês não tenham visto anteriormente em disciplinas de sistema de controle, ou até mesmo o próprio uso da álgebra no ensino médio. Na parte de métodos computacionais eu não vou explorar aqui, mas durante a aplicação nos laboratórios que faremos em breve. Bem, na parte de divisão contínua, que é o primeiro método, o que a gente vai fazer é a divisão contínua do polinômio do numerador pelo polinômio do denominador, simples. Vocês precisarão relembrar um pouco dessa divisão polinomial. Vamos fazer um exemplo para que vocês possam ilustrar isso. Mas quais são as regras? Utiliza a divisão para obter os termos necessários, a quantidade de sequências numéricas, vamos chamar assim, e que se deseja para essa expansão da transformada z, que vai ser utilizado aquele conceito da expansão em série. Escreve a transformada inversa como uma sequência numérica. O número de termos deve ser relacionado mapeando o número suficiente de pontos em uma sequência de tempo. Aqui cabe salientar o seguinte: vamos fazer primeiramente de forma manual para que vocês possam entender o método. Porém, a gente precisa, por exemplo, analisar em um determinado sistema 100 pontos.
200, 1000 pontos, para justamente verificar a dinâmica, o comportamento dinâmico do sinal com aquela sequência, aquela função que representa o sistema dinâmico em um determinado ponto de operação. Na mão, vamos fazer os 3, 4, 5 primeiros pontos, que matematicamente dá para fazer, incluindo o tempo, para que possam entender o método. Porém, com essa quantidade de 50, 100, 200, vamos usar mão de artifícios computacionais, ou seja, uma programação em computador. Então, vamos, nesse primeiro exemplo, com a divisão contínua, vamos achar a transformada inversa da f de t de x de z, com 1 no numerador, z mais 1 no denominador. Vamos fazer a divisão longa. Então, o termo do numerador é colocado aqui à esquerda, o termo do denominador colocado à direita. Você coloca essa barrinha aqui para fazer a divisão, né? E vamos dividir o primeiro termo do numerador com o primeiro termo do denominador. Então, observem, vai dar 1 sobre z, z menos 1. Esse termo aqui, vamos fazer a multiplicação por cada termo do denominador, invertendo o sinal. Então, z menos 1 que multiplica 1, z menos 1. Observe que o resultado dá positivo e você inverte o sinal. A segunda parte, z menos 1 que multiplica z, ela dá 1, você inverte. Aqui vai dar 0, está aí implícito. E você realiza uma subtração simples, 0 menos e menos 1, dá menos e menos 1. Esse é o próximo termo que será dividido aqui por z. Então, menos e menos 1 por z dá menos e menos 2. Faço o mesmo método. Z menos 2, negativo, multiplico por 1. Vou mostrar o termo negativo, ele passa para cá positivo. Menos z elevado a menos 2, multiplica por z, vai dar um termo negativo, z menos 1, inverto o sinal, aqui dá 0, e aqui seria 0 mais z menos 2, esse será o próximo termo, e assim sucessivamente. Até que, por exemplo, eu posso escrever os 5 primeiros termos da sequência de x de k. Bem, aqui eu vou reescrever. Aqui ainda está em x de z. Eu apenas fiz a divisão. A partir de então, eu vou verificar que x0 de 0 é igual a 0 em amplitude. X de 1 igual a 1. Da onde é que você está vendo isso? Aqui, ó. O 1 ele está implícito. Então, eu sei as amplitudes de cada termo. Se eu fizesse um maior número de termos, eu teria aqui, por exemplo, x5, x6, x7, e verificaríamos isso. Esse método, então, fornece diretamente os elementos da série, que é o que justamente estamos fazendo aqui, e não uma expressão geral para a sequência x de k, isso que pretendemos que vocês tenham em mente a partir de então.